Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos apresenta essa belíssima imagem de Deus, nas palavras de Jesus, como pastor. Aquele que cuida, aquele que defende, aquele que promove vida para as ovelhas. Mas para a gente entender um pouco melhor o significado destas palavras de Jesus, a gente precisa olhar lá atrás no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Um texto assim muito rico, muito bonito, que fala para nós do zelo de Deus pelo seu povo. Nesse capítulo 34 do profeta Ezequiel, Deus se mostra indignado com os maus pastores, aqueles que foram colocados à frente do povo, para cuidar do povo, para defender a vida do povo, para fazer o povo feliz, mas que na verdade acabaram se aproveitando disso em benefício próprio. Não cuidaram do povo e ainda se beneficiaram com o sofrimento do povo. Qualquer semelhança com os nossos dias, ou com toda a história, né? Quando lideranças que deveriam estar a serviço do povo se beneficiam, estão nem aí com o povo, é mera coincidência. Mas sempre foi assim na história. Tinha um filósofo que dizia que o homem é lobo para o homem. Quando está em jogo seus interesses,
ele pisa no outro, ele devora o outro, ele destrói o outro. Infelizmente. Mas Jesus, diante desta promessa de Deus, dessa indignação de Deus de que não deve ser assim, e Deus lá no capítulo 34 de Ezequiel vai dizer assim: eu mesmo vou cuidar do meu povo, eu mesmo serei pastor para o meu povo. Então Jesus realiza esta promessa e reverte essa situação. Olhando bem o evangelho de hoje, nós vamos ver que por 5 vezes aparece a expressão: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor não é somente aquele que dirige as ovelhas à distância, que as leva para beber água, para comer lá o pasto, mas é aquele que dá a vida. A expressão eu sou o bom pastor quer dizer eu sou o pastor verdadeiro, eu sou o pastor confiável, eu sou o pastor que diante do perigo não corre, não defende os seus interesses, mas se arrisca, se expõe, dá a vida, morre pelas ovelhas. Isso tudo para dizer para nós que o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, é bondade infinita, é aquele em quem nós podemos depositar a nossa confiança. O Salmo dizia por 2 vezes uma expressão muito interessante: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a confiança. Onde é que nós vamos encontrar sentido para a nossa existência? Onde é que a nossa vida ganha valor, ganha brilho verdadeiro? Onde é que a nossa vida vale a pena? Quando ela é vivida nesta comunhão com Deus, na escuta e na obediência à sua palavra, no seguimento dos ensinamentos de Jesus, dados com palavras e com atitudes. É ali que a nossa vida se torna luminosa, se torna frutuosa, vale a pena e faz diferença. Nós devemos olhar para esta imagem do bom pastor e encher-nos de confiança, de esperança. Não que a vida vai se tornar um mar de rosas por conta disso. Não, a vida terá suas durezas, terá seus desafios, mas a certeza de que em Cristo há caminho para nós, um caminho seguro de vida, de realização. Que em Cristo nós descobrimos qual é o nosso lugar e nos tornamos fecundos com a nossa existência. Isso nos faz felizes. Esta certeza deve nos dar segurança em meio aos desafios, aos problemas da vida, às incertezas que nos cercam. Não estamos abandonados ao vento. Cristo, bom pastor, cuida de nós. Ele está ao nosso lado, Ele nos defende, Ele dá a direção dos nossos passos. Isso torna a nossa vida segura, firme, que vai numa direção de realização. Não confiemos que a nossa realização se alicerça sobre nós mesmos, ainda que tenhamos virtudes, ainda que façamos coisas boas, ainda que tenhamos boas intenções, boas ideias. É claro que tudo isso também é necessário e importante. Mas não é isso que realiza, não é isso que resolve, não é isso que faz diferença. É a vida em Cristo. Buscando refúgio nele, com certeza a nossa vida vai ser muito mais bonita. E por isso também a primeira leitura dizia, não há outro nome sobre o qual possamos encontrar salvação.
Ele é o único. Isso dá para nós uma responsabilidade. Viver em comunhão com o bom pastor. Jesus fala no Evangelho: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Esse conhecer não é somente o saber intelectual. É muito mais que isso. Na Bíblia a expressão conhecer alguém é conviver com esse alguém. É ter intimidade, comunhão de vida. Deixar que o outro entre na minha história e eu também na história dele, para melhorar, para transformar. Então, a comunhão de vida que deve existir entre nós e Jesus é aquela profunda que faz a nossa vida ser melhor, ser parecida com a dele, ser extensão da vida dele, do jeito dele, no mundo, na história, diante dos desafios que a realidade nos apresenta. Não sei vocês, mas eu sonho com um mundo, e aí eu penso na família, penso na comunidade cristã, penso em todas as relações entre as pessoas, profundamente marcado por essa experiência de Cristo, pelo jeito de Cristo, visto com o seu olhar, tratado com o seu coração, cuidado com os seus gestos. Certamente um mundo assim ainda não seria perfeito, mas seria muito melhor do que o que nós temos. Onde, infelizmente, como dizia há pouco, o ser humano é lobo para o outro, seu irmão. Onde cada um, muitas vezes, está preocupado consigo e nem aí com os outros. Onde impera um individualismo, um egoísmo, um consumismo muito grande. E que só vai abrindo mais o abismo que já existe no coração do ser humano, que deseja ser feliz. Nada disso realiza verdadeiramente o ser humano. Mas Cristo sim, o jeito dele sim, a doação da vida pelo outro sim. Em outros lugares do Evangelho, Jesus vai dizer que quem quer guardar a sua vida vai perdê-la. Quem quer encontrar sentido para a sua existência tem que se doar, tem que servir, tem que ir ao encontro do outro. Tem que abrir mão dessa mentalidade mundana de egoísmo, de individualismo e de tantos outros ismos que nos estragam, que nos roubam do rebanho de Cristo, que nos colocam fora dele e que nos fazem andar por quaisquer caminhos, mas que não são caminhos de vida nem de felicidade. Só em Jesus, só nesta comunhão profunda com Ele, é que nós encontramos aquilo que lá no fundo do nosso coração está latejante: o desejo de vida, o desejo de felicidade, o desejo de sentido. Jesus diz também no Evangelho que há outras ovelhas que não são ainda do seu redil, do seu rebanho. E aqui Jesus nos alerta para uma coisa muito necessária em nossos tempos: a missão, confiada a todo batizado. Hoje também se reza pelas vocações, para lembrar que todo batizado é chamado a ter consciência da sua identidade, da sua verdade e da sua responsabilidade pelos outros. Todo batizado deve ser eco da voz de Cristo, desta voz que gera vida, desta voz que direciona os passos, que conduz à felicidade, pelo seu testemunho, pelo seu serviço, pela sua dedicação aos outros, pelo seu modo de viver. Não podemos nunca nos esquecer disso. Se nós nos esquecermos disso, nós perdemos aquilo que é mais nosso, enquanto homens e mulheres que foram redimidos pelo sangue de Cristo, unidos a Ele, participantes da sua vida, da sua vitória. Se não servimos para ir ao encontro, para anunciar, para testemunhar
para transformar a realidade, desde a nossa experiência com Jesus, então perdemos o nosso sentido. Então estamos aqui vagando. Mas há outras ovelhas que precisam ouvir a voz do pastor. Por isso a igreja reza para que todos os seus filhos descubram o seu lugar. Descubram de onde serão eco da voz de Cristo para os outros. Na vida familiar, fazendo da família uma igreja doméstica, onde Deus é o Senhor, onde os valores do Evangelho regem as relações, onde a felicidade se colhe como fruto desta vivência, deste caminhar. Mas também sacerdotes fiéis, dedicados, santos, íntegros, que são testemunhas do bom pastor no cuidado do seu povo. Pessoas consagradas na vida religiosa, que testemunham com seu serviço, com seu ser, o Evangelho vivo no meio da humanidade. Agentes de pastoral animados, dedicados, comprometidos, vibrantes, que se dedicam para que outros façam o mesmo caminho. São as diversas vocações que há na igreja, mas que é preciso tomar consciência de que são fruto também da nossa oração, da nossa atenção para que sejam realmente o que são chamadas a ser. Então, meus irmãos e irmãs, olhemos com muita confiança para Jesus, nosso bom pastor. Coloquemo-nos sempre mais junto dele. Sejamos boas ovelhas do seu rebanho, para sermos pastores com o seu jeito, no lugar em que nós estivermos, na missão que nos for confiada, no serviço que formos chamados a prestar aos outros, desde o lugar onde nós estivermos. Que assim seja. Amém.